vamos falar agora, vamos falar mais a respeito de política, porque nesse momento existe um diálogo muito intenso entre o Poder Executivo e os seus representantes na Câmara de Vereadores, Elivaldo Barbosa. Ao longo desses últimos dias, o prefeito Doutor Pessoa e também aliados, membros do primeiro escalão, deixaram claro que não existe nenhum tipo de tensão entre vereadores e o Poder Executivo. O diálogo parece ser o caminho, mas teve reunião hoje importante entre esses líderes, Elivaldo. Exatamente, tem líderes em campo exatamente para estreitar essa ligação da Câmara com o Palácio da Cidade, formação de blocos no Parlamento já com vistas ao ano legislativo que deve começar para valer em fevereiro, e se não está tão boa assim a relação, se não começou para valer entre vereadores e o prefeito, mas já começa a ser alinhavada com o vice-prefeito. O vice-prefeito? O vice-prefeito já começa a ser bastante visitado por vereadores da Câmara Municipal de Teresina. Elivaldo Barbosa, como é que vai ser essas visitas, Elivaldo? Olha, Joelson, o vereador Edilberto Borges, o Dudu do PT, ele já hoje pela manhã foi lá na prefeitura, conversou com o secretário de Finanças, que é o vice-prefeito Robert Rios, tratou aí de vários assuntos, de parcerias, mas o que chamou mesmo a atenção do vereador petista foi exatamente a situação que tem sido revelada pelo secretário Robert Rios sobre o cenário financeiro da cidade. Herança, segundo o secretário e vice-prefeito da gestão tucana, que terminou no dia 31 de dezembro. Então vamos acompanhar, Elivaldo? Vamos lá. Vamos lá, em tempo real. A vereadora Fernanda Gomes articula a formação de bloco parlamentar na Câmara Municipal. Pode chegar a 4 vereadores. A ideia é que os partidos que elegeram somente um parlamentar, nós possamos nos unir para que a gente tenha força igualmente a outros partidos que elegeram 3, que elegeram 4, ou inclusive até 2 mesmo, mas que a gente possa se unir para que a gente possa votar as matérias em conjunto e também poder ter espaço nas comissões. E no gabinete da presidência, conversa discreta e a portas fechadas. Jeová Alencar e Renato Beger trabalham para aproximar o prefeito dos vereadores. Querem essa aproximação cada vez maior entre os dois poderes, sabe que os dois poderes são importantes e devem, caminhar juntos para que a cidade ganhe com isso. Então, assim, foi um sentimento bom, de coração aberto, para receber os vereadores na hora que quiserem marcar audiência, conversar com os vereadores, ouvir as suas reivindicações, e dentro das possibilidades atender essas reivindicações dos vereadores. Enquanto não acontece a tão esperada conversa do prefeito com os vereadores, o petista Dudu Borges estreita relações com o vice, secretário de Finanças Robert Rios, e já planeja estratégia de questionamentos na Câmara Municipal a partir de fevereiro, de denúncias que chegam da Secretaria de Finanças sobre a política financeira, econômica da administração anterior. O que está chegando à nossa mão de números, o que está chegando às nossas mãos de indicativos em relação a várias ações anteriores, o povo de Teresina precisa saber disso, de posse desses dados, saber o que é que a gente vai fazer, se é uma representação nos órgãos de controle, se é uma representação na justiça, se é uma representação aqui nesta casa, enfim, a verdade vai ter que ser mostrada, mas pelos indicativos. Olha, tive a sensação de voltar no tempo, Elivaldo Barbosa, porque parece que a oposição não tem clima ruim entre Câmara de Vereadores e a atual gestão, Lídia, mas parece que ainda ficou resquícios da oposição do período passado, do mandato passado, em relação ao prefeito passado. A única coisa que eu vi aí foi o Edilberto Borges falando a respeito da outra gestão. O clima é tranquilo dentro da Câmara de Vereadores com a atual gestão, Lídia? Gelson, eu diria que o clima é de expectativa, Os vereadores estão aí na expectativas, atentos às demonstrações de doutor Pessoa, do vice Robert Rios, atentos aos sinais que doutor Pessoa está dando de como será essa relação, entre a Câmara e a Prefeitura de Teresina. Estão todos nessa expectativa desse encontro, que pode ser um encontro da bancada, da base, Doutor Pessoa reunir a base dos vereadores, ou então um encontro individual, Doutor Pessoa vai começar a convocar os partidos ou convocar os vereadores individualmente, Então, na Câmara, tanto a oposição quanto a base aliada estão nessa expectativa do que de fato irá acontecer, Joelson. Muito bem, Elivaldo Barbosa, é possível dizer que
A oposição, pelo menos, já tem líder? Tem não, Joelson. A oposição, você percebe que nessa situação toda criada em relação a questionamentos sobre atos administrativos relacionados a finanças da gestão passada, mas nenhum tucano reage, nenhum integrante do PDT reage, nenhum aliado do ex-prefeito Firmino Filho reage. Estão em silêncio, esperando aí os desdobramentos desses fatos. Não sei se estratégia ou se simplesmente uma posição de agir com indiferença ao que está sendo revelado pelo secretário de Finanças e atual e também vice-prefeito Robert Rios Magalhães. Mas vamos aguardar o que pode acontecer. Atualmente, a oposição ela está totalmente desfacelada, ela está totalmente desintegrada e não revela nenhum sinal de ação mais ostensiva ou de ação minimamente organizada no Parlamento Estadual. Agora é preciso também dar um desconto. O ano legislativo nem começou para valer, os debates no plenário não existem, porque não está tendo sessão, só a partir de fevereiro. Então, eu considero até uma fase normal do comportamento dos integrantes do PSDB, do PDT e de outros partidos que caminharam com o ex-prefeito Firmino Filho nos últimos 4 anos.